Bom dia a todas, a todos. É uma alegria que é a primeira vez que eu falo aqui, não, Cícia, no auditório da SME, que bacana. Ele foi renovado, então você está... Pronto, então é estreia dupla. Então, quero agradecer o convite para falar de um tema tão caro, aqui é a educação, que é a mediação de conflitos. Eu já apresentei essa fala no Campo Limpo, só que eu acrescentei algumas coisas das perguntas que me fizeram naquela ocasião, que foram riquíssimas. Então, eu já também quero partilhar com vocês as dúvidas que surgiram já na região na Dre Campo Limpo, até para fazer uma devolutiva para o pessoal do Campo Limpo, e vocês me ajudarem a ampliar essa discussão cada vez mais também com as suas dúvidas, seus questionamentos ou suas impressões também. Tá? Vocês podem me parar a qualquer momento para fazer alguma pergunta, alguma observação. E, no final, eu quero muito ouvi-los. Então, eu vou tentar me controlar, o que é difícil, eu falo muito. Mas eu vou tentar deixar pelo menos um tempo para a gente debater, porque desses debates que surgem as grandes questões, parece-me, né? Creio que vocês concordam. Então, aqui a gente tem gente da cidade inteira, certo? De todos os cantos. Nosso mapa está semi-completo, assim, né? Então, tá. E quando a gente fala em mediação de conflitos na educação, algo tem que ser dito, como disparada. É um tema muito novo. Não só aqui em São Paulo, não só aqui no Brasil, como todas as experiências que eu... Claro que não são todas as que eu conheço, mas todas as experiências que eu conheço mundialmente de mediação de conflitos, não se inicia na educação. Iniciam-se pós-guerras civis, iniciam-se, por exemplo, no caso da África do Sul, pós-apartheid, inicia-se no caso da Colômbia devido às Farc, o tráfico de drogas. Então, são desses contextos que surgem essa lógica de mediação de conflitos. Só que eu achei tão interessante que a gente traga isso para a educação, para também não simplesmente copiar modelos, mas pensar em qual modelo de mediação seria necessário para que os conflitos na educação diminuíssem. Claro, os conflitos são sempre necessários. Eles são inerentes à condição humana. Sabemos disso. E isso é muito bom, é muito positivo. Então, a gente não pode confundir conflito com discordância de ideias, com discordância de ações. O conflito ele é positivo na medida em que desloca os agentes. Quando há um conflito, os envolvidos têm que parar para pensar nesse conflito. Por que não deu certo? Tudo bem? Então, o meu problema é muito mais o confronto do que o conflito. Tá? O confronto é um problema. Tudo bom, Vita? Quanto tempo? Tá certo? Então, o que eu quero oferecer para vocês hoje? Eu quero oferecer alguns princípios, algumas ferramentas, creio que esse seja o termo, algumas ferramentas conceituais para que a gente possa definir juntos, coletivamente, o que seria o programa Paz nas Escolas, de acordo com as necessidades de cada uma das unidades, e como se veria a mediação de conflitos a partir daí. Tudo bem? Então, olha só. Eu dei o nome dessa fala, que eu estou ampliando à medida em que eu apresento, dimensões do poder, da violência e da mediação nas escolas. Questionamentos, vai ser um primeiro momento, e alternativas, num segundo momento. Essa imagem é uma imagem de um artista do Rio de Janeiro, que ele está fazendo uma série chamada Anti-Souvenirs, das Olimpíadas. Então, vocês percebam que tem os aros olímpicos, né, no fundo, e aqui os negros também combinando com os aros, sendo revistados, né, numa postura de revistados. Mas também essa imagem é dupla, como me disseram no Campo Limpo, eu não tinha reparado. Olha como é bom conversar, porque parece uma coisa de louvação, assim, também, né, quando se vê de longe. Então, essa imagem, ela já inicia a nossa discussão. Por quê? Porque a gente vai perceber que alguns conceitos, algumas ideias, algumas práticas, principalmente na educação, que não é qualquer setor, não é qualquer política pública, é a política pública, com todas as letras em caixa alta, certo?
também a gente tem percepções diferenciadas num olhar mais apressado, num olhar mais aprofundado, num olhar dinâmico, num olhar de conjunto. Então, eu julguei que essa imagem seria perfeita para que a gente abrisse, não só a discussão, mas abrisse também as nossas mentes para pensar juntos, que aí é muito mais poderoso, sobre essa questão da paz nas escolas. Tá? Eu anoto sempre o meu contato. Quem se interessar pelas imagens, é só me escrever. Dani, pode me passar os slides? Eu passo na hora. Isso não é meu, é para vocês. Tá? Não, eu passo, imagina. Então, eu quero começar falando de violência, porque toda vez que a gente fala em mediação de conflitos ou de paz nas escolas, qual que é o assunto a seguir? A violência, não é? Então, aqui a gente já vai começar a pensar na distinção do que seria violência. Uma coisa que eu quero repetir muitas vezes hoje é que, eu tenho repetido, aliás, tem sido uma postura quase ético-política minha, tá? É que a gente precisa definir os termos. A gente precisa ter subsídio teórico para as nossas práticas, para as nossas ações. Porque eu leio muitas diretrizes educacionais em todos os âmbitos, federal, estadual, municipal, não só de São Paulo, não só do Brasil. E aí tem uma coisa que, às vezes, me incomoda muito, que é assim, nossa, como a gente produz documentos tão bacanas e, às vezes, nas nossas práticas, a gente não consegue dar essa virada, dar esse salto para concretizar aquilo que pensamos, certo? Então, eu tenho algumas hipóteses. Uma das hipóteses é de um grande pesquisador da educação brasileira e educador também, chamado José Mário Pires Azanha. O José Mário Pires Azanha, ele dizia algo da pesquisa e dos documentos educacionais que eu quero partilhar com vocês. E eu só pensei isso a partir lá da palestra do Campo Limpo. Que ele diz que, na educação brasileira, nós padecemos de um mal, vamos dizer assim, que é um certo abstracionismo pedagógico. Essa é a expressão. Tá? Agora, todo mundo lembrou das aulas de pedagogia, licenciatura, né? Então, olhem só. O que seria para o José Mário esse abstracionismo pedagógico? Seria justamente quando a gente tem documentos ou pesquisas ou ideias que não se concretizam, que elas ficam só no papel. E aí isso vai gerando um descontentamento naqueles que estão nas unidades escolares, até surgir aquela frase que é bizarra: na prática, a teoria é outra. Eu ouço isso repetidas vezes. Dani, mas na prática não é bem assim. Quando a gente vai tentar implementar, não é bem assim. Então, é esse nó que eu estou querendo hoje desatar com vocês. Mesmo que seja o começo. Sabe quando você começa a desatar o nó, mas você sabe que vai demorar uns dias ainda? Pega uma agulha, vai desatando. Então, mas a gente tem que começar a desatar esse nó. O que acontece entre os nossos ideais, os nossos princípios, os nossos pressupostos que não chega nas nossas unidades. Tá? Me parece, na pista do José Mário Pires Azanha, que uma dessas questões é por falta de uma certa empiricidade, de compreender como as coisas acontecem em cada escola, em cada DRE, depois em cada secretaria municipal. Então, vejam que tem graus aí de compreensão. Obviamente, é muita coisa, e nós precisaremos ter alguns responsáveis por certos mapeamentos. Mas, enquanto a gente não mapear o que acontece e entender que tipo de mal-estar é esse nas escolas, a gente não consegue dar conta disso. Porque aí fica um caso abstrato com uma lei abstrata, e aí a gente tende a repetir as mesmas coisas. Então, é muito interessante, porque quando a gente estuda a história da educação brasileira, eu estive terça-feira, tive o prazer de falar um pouco sobre educação integral, que não é uma especialidade minha, então eu fui obrigada a estudar bastante. E aí é muito interessante, porque nós já tivemos várias e várias e várias tentativas de educação integral ao longo da história brasileira. Então, o que acontece que a gente não...
por que a gente não tenta perceber o porquê que aquelas deram errado ou por que pararam, para que a gente, ao menos, não repita os mesmos erros? E aí, a gente vai notar que já tem um problema no termo, no que as pessoas entendem por educação integral. E nós veremos que com mediação de conflitos, com paz, justiça, ocorre o mesmo. Certo? Então, porque é sempre uma dimensão da palavra. Quem lida com educação, em qualquer âmbito, funcionário, gestão, docente, ou a comunidade mesmo do seu entorno, tem determinadas visões daquilo que seja educação. Então, a gente tem que acertar um pouco esse passo para pensar nessas questões. Então, um texto que me ajuda muito é o da socióloga Flávia Schilling, em que ela fala sobre as dificuldades de se lidar com a violência nas escolas. Então, a primeira coisa que ela fala... Cecília, que prazer te rever. Então, a primeira coisa que... Quanto tempo? Olha, vocês vejam que hoje é um dia de encontros também, né? Que beleza. Então, vocês vejam que, quando a gente aborda a dimensão da palavra, essa é sempre a dimensão da educação. Não há educação sem palavra. E as palavras são muito poderosas, assim como os olhares, como os gestos. E quando eu falo em palavra, eu não estou só falando uma palavra que sai da boca. Pode ser por sinais, pode ser num desenho, uma comunicação. Então, eu quero abordar um pouco isso, por quê? Porque, segundo a Flávia, a maior dificuldade de se lidar com a violência, de se falar o que é violência, é que a violência é justamente aquilo que nos silencia. Quando a violência é muito extrema, a palavra se esvai. A gente não consegue dar conta da palavra. Não é? Dá um mal-estar profundo, imenso. E, às vezes, esses chamados conflitos menores, estou pondo bem entre aspas, tá? Porque conflito é como dor. O pior é sempre o meu, não é? É assim, qual que é a pior dor? A minha, óbvio. Eu não tenho como sentir a dor do outro. Com conflito ocorre a mesma coisa, com violência ocorre a mesma coisa. Então, qual que é o pior ato de violência? O que eu estou sofrendo, porque isso me traz um sofrimento e uma significação extremados. Tá? Então, a Flávia aborda essa questão de se falar sobre a violência. Por isso que eu acho uma coragem mesmo, que até onde eu conheço se iniciou na região sul de São Paulo, de lidar com essas questões dentro da escola. Então, isso que eu chamei, entre aspas, dos pequenos conflitos, o que seriam? Seriam aqueles casos que, às vezes, não chegam à direção, que, às vezes, não são sequer registrados, mas de pequenas atitudes cotidianas que vão se somando, um olhar, uma risada, uma piada, um desdém, que isso se avoluma de uma tal maneira que a gente tem muita dificuldade de falar sobre, porque quando a gente fala sobre, parece que somos fracos. Então, esse é um primeiro ponto também que, a partir da fala do Campo Limpo, que eu percebi. Como me disseram isso, né? A dificuldade em externar isso, porque a gente, claro, não usar esse termo, parecemos fraco, mas a palavra fugia também, porque você se expõe. Você se expõe. Então, eu sempre penso naquela situação de um professor que chega na sala dos professores bufando, porque deu uma aula que não conseguiu dar aquela aula que ele tanto planejou. E sempre tem um colega que diz, comigo eles são ótimos. Então, dá uma sensação de fraqueza muito grande. Tá? Então, se você pode ver, repara. E repara no outro. Repara no outro. Então, vejam que eu já estou pondo mais um elemento, o elemento da fala. Já vou falar da escuta, mas primeiro o olhar. Para chegar na escuta, que é o que mais nos interessa hoje, a gente vai ter que treinar primeiro esse olhar. Okay? Então, falando em olhar, eu também mapeei o que seria um olhar diferenciado para que nós almejemos a tão desejada qualidade na educação. Tá?
Então, como eu disse a vocês, para a gente conseguir mapear os conflitos escolares, a gente tem duas perguntas óbvias: qual, quem e como. Então, qual que é o conflito? Aonde ele acontece? De que maneira? Quais são as relações de poder em torno do conflito? Isso é interessantíssimo. Porque, por exemplo, um conflito pouquíssimo falado, e que isso eu tirei de uma formação que eu fiz em 2012, com os assistentes de direção, diretores e alguns professores. A própria pesquisa que eles fizeram me trouxe isso, que é o conflito entre adultos. A gente fala muito pouco sobre esse conflito. Senti um coro aí, né? Senti um coro aí. Exatamente, gente. O conflito entre adultos. Porque a gente fala muito sobre o conflito entre alunos e professores, ou o conflito gestão-alunos. Mas e o conflito entre os adultos? A gente consegue falar sobre ele? Aqueles professores que não conseguem fazer projetos juntos, aquela gestão que não tem mais diálogo, aquele supervisor que aparece de mau humor na minha unidade. Como que isso acontece? Como isso acontece? E ou não acontece, né? Não acontece, lógico, lógico. Só longe daqui, só longe daqui. Muito longe, muito longe. Muito bem. Então, vejam só. Primeiro, a gente tem que mapear qual é o conflito. As relações de poder é um tema que me é muito caro, porque eu gosto muito de estudar isso. Então, só para resumir, e não lotar o pessoal que já ouviu isso muitas vezes de mim, mas eu sempre lido com duas esferas de poder, que as duas atuam na educação. Essa é a minha dificuldade. Se for, a nossa, né? Eu estou me pondo como educadora e especuladora dessas questões também. Mas como que, se fosse somente uma forma de poder, a gente mapearia essa forma de poder e já temos o alvo, mas não, é muito mais complexo do que isso. Então, eu tenho trabalhado com uma bipolaridade do poder, que seria o poder repressor, aquele que nós enxergamos ou sentimos imediatamente, uma portaria, não é? Uma ordem, algo que agride a escola, certo? Uma hierarquização das relações. Então, a gente compreende quase que imediatamente esse poder. Esse a gente está muito acostumado. E aí tem uma outra lógica de poder que, para mim, é complementar a essa na educação, e não só na educação, mas aqui é o nosso foco, que é a lógica dos micropoderes. Os poderes circulantes. Inclusive, aí eu vou falar o tabu, tá, gente? O poder da gente. E que a gente atua muito com esse poder. A gente esquece. Tá? Vocês vão ver que, olha lá, o último tópico desse slide, né? Também há um certo conforto numa vitimização excessiva. Então, eu sempre sofro poder, eu nunca atuo com poder. Tá? E isso em todos os âmbitos, em todos os níveis de relação. Por isso que o micropoder, desculpem meu trocadilho, é muito poderoso. Tá? É muito poderoso por quê? Porque ele é invisível, porque eu atuo. Os alunos têm muito poder. Imagina, que bobagem a nossa, né? A Cissa morre de rir de mim, que eu sempre brinco que eu jamais falo muito no Campo Limpo, que eu jamais encararia uma sala de pititicos, assim, né? Eu falo, gente, eles são tão pequenos. Aí eu pensei, será que eu vou fazê-los chorar? Não, eu vou chorar, né, diante deles. Então, porque eles também têm muito poder, eles também atuam de forma marcante. E a gente não pode esquecer disso. Porque aí, quando a gente não esquece disso, a gente tem que se haver com o que a gente faz com o poder do outro. Talvez essa seja a maior dimensão ética, porque o outro também faz alguma coisa com o meu poder. Ou ele me desdenha, ou ele me obedece, ou ele, a partir do meu poder, cria autonomia. Tá? Não há nada que alunos, pais, comunidade suportem menos do que a falta de coerência nas ações, porque as pessoas percebem, gente. Então, por exemplo, vou voltar no exemplo da educação integral. Tem como a gente falar em educação integral se a equipe não está integrada? Em primeiro plano. Primeiro plano.
vai ser sempre fake, vai ser sempre simulacro, vai ser sempre mascarado. E aí nós temos diretrizes que nunca pegam, que são muito bem escritas, tal, mas que não pegam. Então, a coisa da vitimização, né? Quando somos chamados a opinar nos documentos e tal, qual a postura a gente toma? Qual a ação que a gente tem a partir desse momento? Isso também faz parte de uma certa vitimização. Sabe aquela coisa das tragédias gregas? Ai de mim, os deuses me notaram, ai de mim. Então, é claro que há um excesso de trabalho com uma desproporção de remuneração. Isso daí, eu não preciso... A gente pode até pular essa, porque essa eu creio que seja consenso. Tá? A gente tem um trabalho muito excessivo e o que eu quero propor também, que a gente pense juntos, é como, de certa maneira, dar conta das nossas tarefas cotidianas, mas que a gente tem que ter uma espécie de tempo suspenso. A gente precisa de um tempo suspenso para parar, pensar nas práticas, nas ações, ler, reler os documentos, buscar parceiros na história do pensamento, buscar parceiros nas escolas, ouvir. Porque se a gente não tiver esse momento, fica tudo... Olha, eu estou pedindo para vocês, talvez a coisa mais radical que eu já solicitei numa fala, que eu estou pedindo para a gente ir contra 516 anos de história do nosso país. Tá? Porque aqui, como nós não temos projetos de longo prazo, as coisas são flácidas e fluidas, efêmeras. Então, eu sempre brinco em universidades fora do Brasil que assim, aqui tudo pega e nada fica. Tudo pega e nada fica. Então, todas as leis, todas as coisas, todas as ideias chegam até nós. Somos pós-modernos por excelência. Certo? Tudo parece que cabe. E tudo cabe na educação, ainda por cima. Porque aí ela é acometida por tantos discursos que ela se inflaciona. E o que acontece com a gente? A gente estoura. Óbvio que a gente estoura. Se a gente não grita, quem grita? O corpo, né? A gente fica doente, a gente tem depressão, a gente tem insônia, a gente fica irritada, não é? Porque tem um volume de trabalho que não é só o trabalho em si, mas como eu me sinto em relação a isso. Com a violência é a mesma coisa. Primeira coisa para a gente falar de paz nas escolas é jamais deixar de lidar com a dor do outro. Jamais. Esse é um princípio, um pressuposto. A gente não pode desdenhar a dor do outro, do tipo, mas foi só isso? Você está fazendo esse escarcéu todo? Né? O acolhimento é o contrário do julgamento. Então, como que a gente faz para ter esse olhar e reparar naquilo que se demanda? Mas, é claro, a gente sabe que superar a lógica da vitimização é muito difícil. Então, você também pode perceber que os agentes em conflito, que pode ser você mesmo, inclusive, não é? Eu sempre penso quem forma... Não é quem forma o mediador, mas quem media os mediadores. Não, isso é uma super questão. Uma super questão. Porque, assim, não é? Com certeza. Então, é claro que eu tirei isso do Rousseau, né? O Rousseau ele tem uma frase assim, quem educa os educadores, afinal? A gente sabe que não é nenhum curso somente, não é somente, mas tudo isso é condição sine qua non, é totalmente necessário, mas não é suficiente ainda, porque o território da educação é o território da praxis. Então, a gente precisa se alimentar da teoria para se fortalecer e, eu sempre digo, todos aqueles que lidam com educação são intelectuais. Também é outra postura minha, nunca deixar que tirem isso de vocês. Todos nós somos intelectuais porque produzimos não só poderes, mas produzimos saberes. Cotidianamente produzimos saberes. Nossa, às vezes eu chego numa unidade, só de olhar as paredes, eu já vejo o saber pululando ali. Então, tem vida. Nós produzimos saberes. Produzimos violências também. Então, a gente tem que encarar esse fato. Tá? Então, quem participa do conflito e como é possível intervir no conflito? Aí a gente vai chegar na questão da escuta. Né? Como que a gente intervém? Para pensar no como, tem que pensar o com quem.
não conseguimos mais fazer ações isoladas. E eu acho que isso é bom. Porque quando a gente pensa em atuar eticamente, politicamente, a gente tem que atuar coletivamente. Porque senão a gente cria certos mártires nas unidades escolares. E o martírio, para mim, é o oposto completo da política. Tá? Então, assim, é o ai de mim, as avessas. Ai de mim que faço tudo, ai de mim que salvo. Então, vou jogar outra bomba para vocês. Como que a gente faz também para superar essa dupla lógica das unidades de julgamento de um lado, querer julgar, só julgar, e de salvação do outro? E querer julgar as famílias, querer julgar o entorno, querer julgar a comunidade. A gente tem um julgamento pronto para qualquer esfera. É muito interessante. Vou partilhar com vocês um desejo meu, que eu gostaria de criar uma ferramenta sociológica para entender como é que se cria uma convicção. Será que é possível mapear isso? Como se cria uma convicção? Porque as pessoas, elas estão tão convictas daquilo que elas não dialogam. Elas podem brigar. Tá? E me parece que no Brasil, aqueles 516 anos em que falávamos, só há três assuntos dicotômicos. Futebol, que as pessoas matam, né? Futebol. Agora, não política, mas o ódio na política e o tempo. Eu não conheço outro assunto. Se alguém tiver, me conte. Não há outro assunto. Porque você fala, ai, olha esse friozinho como está gostoso. Credo, você gosta de frio! As pessoas se odeiam por causa do tempo. Eu falei, gente, é muito ódio numa sociedade assim. Não é? Aí, por exemplo, tá calor, fala, ai, que beleza, calor, posso estender roupa, não preciso dormir com 30 cobertores, não preciso pôr... Vocês viram, eu cheguei e fui tirar um pouco de roupa, porque eu já estava assando, né? Então, assim, o que acontece? Mas aí as pessoas sequer falam sobre isso. Elas, credo, você gosta de calor? Ai, que horror, coisa de país de terceiro mundo. Ai, eu gosto do frio europeu. Então, assim, quando que a gente vai sentar e conversar sobre coisas de fato importantes sem o ódio no meio? Porque esses três assuntos que estão aqui na nossa sociabilidade são três assuntos gerados pelo ódio. Pelo ódio. Tá? Então, aliás, ódio também é uma palavra que surgiu com a palavra vingança. É o clamor. É o clamor da vingança que vai gerando ódio. Então, quando a gente fala em mediação de conflitos, essas duas palavrinhas extremamente difíceis têm que ser ressignificadas: violência e vingança. O que significa a gente punir? Essa é a questão. Não é? Qual é o sentido dessa punição? Como a gente faz? E aí é terrível, porque a gente descobre monstros em nós, né? Assim que a gente lida com isso, os monstros vêm à tona. Certo? Então, a gente prefere não olhar, mas se podes ver, repara. Repara, tá? Então, para evitar o martírio, a gente precisa de parceiros. Precisa de parceiros. Não tem outro jeito. A ação individual, ela é fabulosa, fabulosa. Mas percebam que, tabu número 3 de hoje, né? Percebam que a gente gosta muito de falar de práticas transformadoras na educação. É sempre isso que aparece. Olha, não sei quem fez tal projeto, não sei quem tirou não sei quantos jovens da situação de risco e tal. E sempre fica uma lógica muito individual. Eu adoraria ter prêmios sem nome para espaços coletivos de ação. Porque a gente fica falando da meritocracia, que é um problema, mas todos os prêmios são de meritocracia individuais. Então, como que a gente pensa... Esse é o tabu talvez maior, né? Como é que a gente pensa assim e também
claro, vaidade, tudo é vaidade, né? Já dizia Santo Agostinho. Mas, assim, como é que a gente faz para se manter na nossa vaidade de atuação? Porque isso é necessário, pertinente. Mas para conseguir ter um olhar para o outro. Como é que a vaidade se coaduna com a solidariedade? Então, em educação, que eu percebo, principalmente, por isso que todo mundo tem esse ideal idílico da educação infantil, porque as coisas estão menos rachadas. Os profissionais são em menor número, então eles conversam mais. Agora, a partir do ensino fundamental 2, tem uma partição extrema dos saberes, um número volumoso de docentes, e isso parece que vai dificultando cada vez mais a comunicação. Então, o que eu estou propondo aqui hoje é que a gente pense juntos como é que a gente desata esse nó. Porque se a gente não conseguir desatar esse nó, tudo isso aqui cai por terra. Vai ser mais uma fala, com mais uma portaria que talvez não pegue. Não é verdade? Então, a gente precisa se fortalecer para evitar esse tipo de coisa. E, principalmente, essa sensação de que nada pode ser feito. A gente tem esse peso, né? Parece que nada pode ser feito. E, gente, vocês fazem tantas coisas todos os dias. Talvez, se vocês... tem aquele conto, né, do Borges, em que vão construindo um mapa e o mapa vai ficando maior que a cidade. Eu tenho certeza que se vocês... É claro que vocês têm que dormir alguma hora, né? Mas se é que dormem o quanto precisam, tá? Mas eu aposto que se vocês começarem a rolar as atividades de vocês, vai ficar maior do que a Secretaria de Ensino, assim. O mapa vai ser maior que a própria cidade. Eu tenho certeza que vocês não param. E só de vocês estarem aqui hoje, já indica uma série de coisas para mim. Uma série de compromissos, tá? Porque a gente escolhe também. Aonde a gente... vamos deixar a vitimização. O poder. A gente escolhe. Onde vale a pena, onde não vale. Mesmo que eu seja convocado, a gente escolhe estar ali zumbi, não é? Estar dormindo de olho aberto. A gente escolhe a forma com que a gente se comunica. Então, assim, a gente tem que assumir essa coisa do adulto, né? Porque senão isso não reverbera, senão isso não ecoa. Como eu disse a vocês, não há nada que um aluno pegue com mais facilidade do que uma incoerência. Não há nada. E é muito interessante porque eu entrevistei, junto com meus professores supervisores em Lisboa, a gente entrevistou muitos alunos da periferia de Lisboa e do centro também. E quando a gente perguntava sobre os bons professores, o que era ser um bom professor? Muito bacana, porque tinha desde o legal até o carrasco. Não era isso que importava a eles. Importava que os pactos fossem cumpridos, os acordos fossem refeitos, lembrados e cumpridos. Agora o cara, não, porque... assim, o que eles não suportam, que parece que quanto mais o professor vai perdendo o seu poder, mais ele usa da chantagem. Então, você não vai ser ninguém na vida. Você vai ver. Você não sabe isso? Aí já começa a falar que vai ser lixeiro, né? Outra hierarquização ridícula do nosso país. Ridícula, tá? Então, quer dizer que o mal é ser o lixeiro. Fica sem lixeiro uma semana. Aí vocês vão ver o caos. O caos, tá? Então, por isso que eu disse das palavras. As palavras, tá? E como eu gosto muito do Michel Foucault, vocês já perceberam, não é? Eu sempre gosto de pensar o que há entre as palavras e as coisas. O que acontece? O que há, que é um dos livros mais bonitos do Foucault, né? As palavras e as coisas. Então, o que há entre as palavras, entre as diretrizes, desculpem, na prefeitura chama de orientações, né? As orientações e as ações lá nas unidades, que ou vocês frequentam, ou vocês supervisionam, ou vocês lecionam, enfim. O que acontece lá, tá? E o que acontece com cada vida, cada corpo lá. Não só o corpo do aluno, mas o corpo do professor também, o corpo da gestão. Tá certo? Então, depois de tentar criar uma ferramenta sobre como se cria uma convicção, eu queria entender melhor essa questão do corpo. É sempre o corpo que está em jogo, gente.
Na violência também, não é? Porque entrar numa sala de aula é expor teu corpo diariamente. Então, o que significa esse corpo que adoece, que reclama, não é? Que resmunga? Então, olha só. Para negar a vingança é preciso compreendê-la. Não tem... Eu, pelo menos, não conheço atalho. Então, sabe aquilo de dar um passo atrás, assim, desconfiar da tua própria ação? Ou aquilo que as pessoas não toleram, desconfiar do seu bom senso? Sim, não é? Então, como? Então, será que eu estou agindo corretamente? Por que eu não posso consultar um outro supervisor, perguntar o que ele faria no meu lugar, ou um outro colega, um outro par? Será que isso é o melhor a ser feito? Será que eu estou mediando esse conflito, por exemplo, da maneira correta? Porque a mediação, ela é algo muito delicado. Mediação, inclusive, é um dos termos mais difíceis da filosofia. Já pensaram nisso? Mediação. Porque todos os filósofos, eu brinco, né, que a filosofia tem um único assunto, a relação entre o corpo e a alma. É verdade. Chamem essa alma de conhecimento, de racionalidade, não há o menor problema. Tá? Mas, assim, a alma é junto do corpo, não existe alma, é separada, é junto. Aí esse corpo é um corpo político, aí vem todas as teorias políticas. Esse corpo é um corpo identitário, aí vem todas as teorias sobre o self. Esse corpo, então vejam, os assuntos, esse corpo é em relação ao outro, então vem a ética. Esse corpo produz arte, então vem a estética. Então percebam que todas as formas do pensamento filosófico têm como assunto principal a mediação entre o corpo e a alma. A mediação. Quem gosta de ler Hegel sabe que é o maior conceito de Hegel e o mais difícil, o conceito de mediação. É daí que ele tira o conceito de dialética. Claro, Platão já usou o conceito de dialética, mas é assim que ele pensa no formato tese, antítese e síntese. Tem que ter mediação. Aí você fala, mas o que é mediar? Como eu vou mediar um conflito? É exatamente isso que a gente vai tentar entender. Então, isso aqui também é da Flávia. Vejam que eu não preenchi o violência na escola para ouvir vocês depois, tá? Então, olha só. A gente tem esses 3 tipos de violência principais. O contra a escola também é muito fácil de ser visualizado. Muito fácil. Porque é o corpo da escola, não é? A escola tem um corpo que é o seu prédio. Então, aqui vai com o corpo da escola. Mas também tem isso, não? Política de valorização, mudanças constantes na legislação. Como que a gente dá conta de tudo isso? Porque menos é mais, né? Então, como é que... Eu sempre digo, se a escola tiver um projeto ao longo do ano que seja verdadeiro, é melhor do que um monte de projetos que um professor vai fazer um, outro professor vai fazer outro, outro vai fazer outro. Eu sempre me recordo, eu fui chamada ano retrasado para fazer assessoria numa unidade e o que me solicitaram é o seguinte, Dani, eu gostaria muito que você... Você quer tirar ali, Ana? Desculpa. Eu gostaria muito que você falasse sobre a importância dos projetos, porque na nossa escola não tem projetos. Tá, lá fui eu, né? Demorei, me perdi, mas cheguei na escola. E aí, é que eu não dirijo, gente, então vocês imaginem, são périplos, assim, né? E aí, foi muito interessante, porque aí eu fui conversando com os professores e eles tinham vários projetos. E faziam vários projetos, só que eles não se comunicavam. E aí eu cheguei, porque você vai sentindo o lugar, não vai? Assim, quando você entra, você já sente, igual, entrei aqui, ai, que delícia, você sente uma atmosfera. Mesmo, fui tão bem recebida pela Débora, certo? Tão bem recebida pela Débora, que cheguei perdida, ela já me acolheu, o que você precisa, onde você quer ir? Falei, gente, que chamego. Então, a gente sente os ambientes. E aí eu cheguei lá, bem claro, né? Eu cheguei bem antes, porque eu queria chegar na hora do intervalo, que é aí que a gente sente de fato as coisas, né? E aquela mesa maravilhosa, e todo mundo comendo, bebendo e falando, e eu vi que tinha uma emoção rolando ali.
Aí, como foi grande, depois teve um almoço, eu reparei numa coisa e fui perguntando um a um se isso era verdadeiro. Eles tinham um pacto. Assim, ninguém me falou. Eu fui pegando e aí eu me senti tão mal, porque eles também não tinham percebido. Eles têm um pacto silencioso que ninguém fala da escola. Entenderam? Ninguém fala da escola. Eles não suportam. Não suportam. Tanto que eu iniciei com uma dinâmica que eu nunca tinha feito. Eu peguei a escola tal e pesquisei tudo sobre a escola. A história, quando surgiu, os principais nomes, os maiores feitos, assim, tudo que tinha passado. E aí eu falei, gente, eu vou começar com umas informações soltas. E aí eu fui pondo as informações. Eles demoraram uns 20 minutos para perceber que era da escola que eu estava falando. Não estou brincando, eu fiquei tão chocada. Gente, já não tem mais slide. E eles não sabem do que eu estou falando. E aí, um dos últimos slides, que era o Coringa, falei, bom, esse tem que dar certo, porque eu vi a pessoa sentada ali. Era de um professor que havia concorrido ao cargo de vereador. Ela falou, você está falando daqui. Falei, exatamente. Exatamente. Mas aí eu fui percebendo, e não era maldade, não era má fé, eram pessoas extremamente compromissadas, mesmo. Mas era o silêncio da violência. Era o insuportável. Era o insuportável. Tanto que a escola tinha um caso até de um aluno que havia sido baleado no pátio da escola, fazia só uns 8 anos, e eles estão ali há 15, 20 anos. Como é que eles não sabem disso, se eu passei ali? Então, eu falei de vários eventos durante o regime militar que lá tiveram sobre educação no trânsito. Eles ficaram tão chocados. Eu falei, gente, isso são vocês. Isso são vocês, é a história. Porque eu estava abordando aquele tripé que eu adoro, memória, identidade e projeto. Se não tem memória, não identifica. Se não identifica, não projeta. Claro que eles não vão projetar. Eles não se identificam, eles não preservam a memória. E todos nós corremos esse risco. Eu estou falando deles como espelho nosso. Eu não estou julgando a eles. Quantas vezes eu não quis ver várias coisas, só que eu nunca estive no município, sempre no estado. Mas quantas vezes passavam colegas por ali e eu, às vezes, não sabia nem o nome, porque eram colegas que ficavam muito pouco e a angústia que isso ia me gerando. Hoje eu penso, nossa, por que eu não tomei iniciativa? Nada como envelhecer, Por que eu não tomei iniciativa e fui lá acolher o colega? E aí depois eu lembro que teve uma fase que eu ensinava todo mundo a fazer diário, que era a forma que eu tinha de falar, oi, seja bem-vindo. Mas é muito difícil, isso é muito difícil, a gente romper com essa barreira do silêncio. E aí depois era muito estranho, porque eles ficavam olhando para mim e eles evitavam olhar para o lado. Porque tinham uma vergonha de não conhecer o projeto do outro. Que aí eu comecei a rolar todos os projetos que já aconteciam na escola. E eu vou voltar lá esse ano, então depois eu conto para vocês como é que estão as coisas. Então, olha, também nós temos a violência da escola. Isso que eu acabei de dizer me parece uma violência dos agentes contra si próprios. Porque a gente também se violenta, a gente também se flagela. Certo? Então, quais são as violências que a escola produz? Então, a escola, ela produz e reproduz questões mais gerais da sociedade brasileira. Eu também não me coaduno com essa leitura de que a escola é filtro de tudo. Não, a escola gera também. A escola é geradora de uma... Por isso que eu estou achando o máximo essa discussão começar pela educação. Tá? Vamos arrancá-la do judiciário, não? Falando, não é para vocês não sabem do que vocês estão falando. Certo? Vocês não têm a menor ideia. Então, todas as terças eu tenho uma reunião aqui na Ascendino Reis com o pessoal da psiquiatria da Unifesp. Eles têm um programa chamado Cuca Legal, que é para ajudar a identificar transtornos psiquiátricos. Mas, assim, aí eles vão falando e eu falo, mas o senhor sabe o que é isso na sala de aula e tal? Não, tem que dar o laudo e aí tem esse remédio. Falei, espera lá. Mas ele está super bem intencionado e cheio de bom senso. Percebam isso. E ele não é o mal, ele somos nós. Ele somos nós, que
que também, às vezes, a gente não dá esse passo atrás para problematizar o que a gente faz, principalmente em termos de punição e violência da escola. Então, esses conflitos entre classes, raças, gêneros, gerações, discriminações, esse daqui, para mim, é a pedra de toque, o bálsamo, né? A pedra de toque, o vazio dos saberes. Que sensação é essa que o nosso discente tem de que ele não aprende nada? Gente, isso é um horror. Isso é um horror. Não é? E eu também não sou contrária a uma lógica de jogar fora tudo que a gente produziu na história da humanidade e só lidar com os saberes locais. Eu acho que a gente tem que ter um conjunto dessas coisas. Uma mediação entre esses saberes. Só que, para isso, a gente tem que deshierarquizar, consegui falar. Certo? Eu não posso ter aquele saber do meu aluno ou daquela comunidade a qual ele pertence como um saber menor ou menos importante. Senão, não há diálogo. Se não há diálogo, não há qualquer possibilidade de mediação. Não há. É a palavra, tá? A confusão entre público e privado, isso é história brasileira. Nós sabemos disso, né? Isso é devastador. Isso é devastador. Você entender que a unidade escolar, a Diretoria Regional de Ensino, a Secretaria Municipal de Educação são órgãos públicos, é muito difícil. Por isso que eu falei da atitude ético-política. Tem que ter, senão se esvai. Tá? Quantas vezes eu já vi gente não só pegando coisas, que isso é terrível, mas lidando com aquele lugar como se fosse um trono privado, assim, né? Um trono dele. Já vi diretores agindo dessa maneira, já vi professores agindo dessa maneira. Então, assim, ali é o ambiente dele, é o privado. E aí o público se esvai. Né? Aí o público desaparece, aí o público não tem espaço. E aí como é que a gente... Só que aí os nossos projetos, eles estão recheados de educação para a cidadania, autonomia, sendo que como eu vou criar cidadania e autonomia se eu lido com o público como se fosse meu? Lembrem-se da lógica da incoerência. Oi? Estou pensando aqui na lógica da superincoerência, porque assim, mesmo... Superincoerência, posso pegar para mim? Gostei. Eu também organizo o público para dar conta do meu privado. Lógico. Então, primeiro eu vou ver o horário de balé da minha filha, para depois... Nossa, se o estacionamento está livre, né? Senão eu já chego batendo o pé. Sim. Ah, tem isso também? Essa é nova, não sabia da feira. Dia de feira não dá aula. Podia aí já aproveitar e levar umas frutas, né? Isso que eu falo, tem que aproveitar o tempo. Então, vejam só, por isso que eu falei que eu quero ouvi-los depois sobre os conflitos na escola. Isso é super importante para mim. Então, só para lembrar alguns exemplos que o pessoal do Campo Limpo fez a gentileza de me trazer, só para vocês irem pensando no de vocês, tá? Eles falaram assim, de um certo mal-estar, porque eles têm medo de serem muito rígidos, mas também não querem ser extremamente permissivos. Isso é uma angústia que apareceu. A questão das famílias também sempre aparece. Como a gente vai fazer isso sem o apoio das famílias? Aí eu sempre brinco, né? Falo, vamos supor que as famílias não existissem. Como nós faríamos? Tá? Vamos supor, num primeiro momento, porque, gente, desculpa, somos um país que adquiriu a totalidade das crianças na escola a partir de 1996. É muito tarde. Então, se vocês querem famílias já formadas, vão para o velho mundo. E mesmo lá há inúmeras dificuldades, eu vos garanto. Então, não tem como a gente... Porque aí, eu percebo também que tem certos modismos idealizadores na educação. Então, num primeiro momento, o inimigo era o currículo oculto. Depois, porque ele era ideológico e produzia desigualdade. Já lembrou, né, das discussões de currículo oculto. Depois, era o aluno, porque ele não tinha base. Pode ser pré-escola, não tem base.
Então, eu ouvi os professores de todos os anos falando, o ensino médio já ocupava o fundamental era o fundamental 1 era o infantil é a família, a ascendência, não sei. Mas olhem aí a lógica da vitimização operando. Gente, não transformem certos destinos em fatalidades. Nada. Aliás, ontem um psiquiatra falou para mim, anteontem, na terça, ele falou para mim uma coisa tão interessante, porque ele gosta muito de educação, tal, aí eu fui chegando perto dele para entender qual era esse interesse todo, né? E aí ele falou, ele é muito rico, bonito, inteligente, perfeito, e aí ele falou... E novo, muito novo, assim, né? Muito novo. Sim. Ele não me falou isso, fui eu que estou falando, né? Mas toda a questão dele, é claro, ele estudou num colégio de total elite e tal. Ele fala, nossa, eu tinha até um colega que eu dividi o motorista. Dividi o motorista para ir para a escola, mas não é para economizar, é para eles irem juntos, assim, né? Falei, ai, que bacana, né? Legal. A alteridade, né? A alteridade. Falei, legal. Aí eu lembrei daqueles lotações lá de Mirim, onde eu nasci. Então, a gente divide motoristas, claro. Verdade. Olha, eu não tinha pensado nisso. Quando eu encontrá-lo novamente, sim. Sim, ótimo. Eu vou encontrar com ele no dia 5 de julho. Vai ser a primeira coisa que eu vou falar. Estive pensando naquilo que o senhor me disse. Eu também divido motorista. Com mais 40. Vários. E tem dia que até mais, né, do que 40. Nossa, hoje mesmo eu desci com uma massa, Pedro de Toledo. Assim, eu nem vi a calçada, assim, né, era indiscernível. Mas, olhem que coisa interessante. Aí ele ficou falando de algumas experiências que ele tinha tido na escola. Esse amigo do motorista, o que acontecia? Ele era um peste. Estou repetindo as palavras do doutor. Ele era um peste. E as professoras tinham um horror a ele. A escola dele mapeava de acordo com as notas. Então, se você tirava boas notas, você escolhia o lugar onde você sentava, senão você ia sentar na frente, né? Só faltou pôr o chapéu de burro. E ele é muito novo, então isso foi há alguns aninhos atrás, né? Enfim, mas aí falou que... ele disse que um dia, no primário, falou todo feliz para a professora, hoje acho que é André é o nome do menino. Hoje o André... eu vou à casa do André, né? A gente vai fazer trabalho juntos. Diz que a professora virou para ele e falou, não acredito que você tem amizade com o André, que desperdício. Gente, aquilo marcou esse doutor de uma tal maneira... que ele está fazendo todo um projeto para entrar nas escolas, assim, entendeu? Aquilo marcou. E ele fala, sabe onde está o André hoje? Muito melhor do que eu. Ele falava assim. E todo mundo ficava, esse menino não tem futuro, esse menino é uma peste, esse menino tem mais é que morrer, queima no inferno. Então, tinha toda uma coisa, e eu vejo mesmo que ele queria muito mediar um conflito entre a professora e o André. Só que ele não tinha os subsídios, né? Mas vejam só, não transformem destinos em fatalidade. Então, se é destino do André ter aquelas características, é claro, a gente vai ter que dar uma modelada, porque o desejo sem filtro é a loucura, certo? Então, a gente vai ter que dar uma modelada no André, mas o André é uma vida existente, é uma outra forma de ser. Então, como é que fica? E eu sei que isso é muito bonito de falar e muito difícil na sala de aula, porque eu não sei o que eu faria como professora do André, não é? Mas a gente tem que lembrar desses pressupostos sempre, sempre, sempre. E aí ele dizia que a escola dele era muito chata porque eram pessoas muito parecidas. E quando, no terceiro ano, ele fez ângulo, e aí ele viu gente diferente no ângulo. Né? E aí ele viu... no ângulo. E aí ele viu gente diferente. Dani, eu vi que realmente tinham negros em São Paulo. Eu falei, mesmo? Que coisa! Sim, descobriu que tinha gente rica, pobre, porque a vida dele era só aquilo. Eu falei, pois eu só disse essa história para vocês para mostrar como nós somos privilegiados. Como nós somos privilegiados, que a nossa vida não está numa caixinha. A nossa vida não está em marcar cadeiras. A gente aqui está pensando em algo muito maior, está pensando em paz nas escolas, mediação de conflitos, por mais que nós tenhamos críticas. E essas críticas têm que vir à tona. Eu também tenho críticas.
Tá? A minha maior crítica é que, geralmente, quando as pessoas lidam como mediadoras, elas se acham assim, Madre Teresa de Calcutá. E vai para uma lógica um tanto religiosa, de salvação, perdão. Então, assim, não, nada contra. Isso, nada contra. Eu acho o perdão uma das coisas mais importantes. Agora vou parafrasear a Flávia de novo, é que ela me orientou, eu amo muito a Flávia. Mas a Flávia defende o direito ao não perdão também. Será que aguentamos isso numa mediação de conflito? Porque, assim, você pode fazer uma mediação de conflito para um dos agentes falar, eu não perdoo e eu queria estar aqui dizendo isso. Dorme com esse barulho. Então, para a gente lidar com mediação de conflitos, a gente tem que ter em mente o direito ao não perdão, mas a gente tem que permitir que isso ocorra. Porque, senão, essa relação vai ficando de uma maneira... É melhor eu chegar para ti e falar, eu não te perdoo, do que ficar esse estranhamento, essa coisa ruim que vai se alastrando ao longo dos anos. Não é? Por exemplo, nesse momento político, a gente não pode falar nada, usar certas cores, né? E tal. E aí eu pensei assim, fui hostilizada várias vezes já esse ano, mas eu pensei assim, não, legal, eles sabem o que eu sou, mas eu também sei o que eles são agora. Agora eu sei quem eles são também. Então, aí eu lembrei dessa lógica do não perdão. Falei, isso é incrível para pensar em paz nas escolas. Não há paz também sem a possibilidade do perdão, que legal que seja, mas temos que estar preparados para a lógica do não perdão. Isso eu nunca vi num curso de mediação. Não aqui no Brasil, fora do Brasil, nessas outras experiências que eu disse a vocês. Como a gente tem a lógica do não perdão? Não, porque fica todo um cenário que é montado para o perdão. Vejam os vídeos da África do Sul, não é? Sobre quando agressores e agredidos se posicionam, tá, para falar. Então, já é uma coisa regida por um padre para ter uma lógica do perdão. E sem isso, a África do Sul não conseguiria continuar. E sem esse tribunal da mediação de conflitos, da justiça restaurativa, a África do Sul, porque ela ia ficar só naquilo. Ai de mim, o apartheid, tal. E eles tiveram a ousadia, a coragem de fazer uma justiça restaurativa. E, assim, alguns ódios continuam, alguns perdões não foram dados, mas as pessoas puderam falar. Puderam falar sobre o que elas sentiam. Por isso que o mediador, ele, claro, não é uma figura neutra. Não acreditamos nisso, certo? Em educação. Aliás, na condição humana. Gente, neutro não, né? Então, assim, não é uma figura neutra, mas é uma figura que tem que ter sempre em mente qual é o seu papel. Qual é o seu papel ali? O papel não é conduzir, o papel é mediar. Tem uma diferença extrema. Quem vai conduzir são os agentes que escolheram estar ali, porque isso não pode ser coercitivo. Senão, como é que a gente ensina autonomia? Se a gente fala, não, agora você vai ficar lá, vai falar para o professor na cara dele o que você está me dizendo. Já vi isso também. Isso não é paz nas escolas, isso não é mediação de conflitos. Isso é utilizar essa ferramenta como vingança. Por isso que eu quis falar da vingança. Tá? São as relações de poder. Muito bem. Tá? Então, olha só. A gente também tem a questão de apoiar o professor e valorizar os saberes locais. Apoiar o professor também lhe mostrando qual o seu papel e o limite da sua ação. Não é assim, o professor sempre tem razão. Não somos empresa para lidar com o professor como cliente. Não. Às vezes o professor não tem razão. Só que ele precisa ser escutado. Ele precisa de um outro olhar, até para ele sair dessa lógica. Porque também tem uma queixa que, isso deu um chabu, né, Ana, lá no Butantã, tem uma queixa que imobiliza. É claro que a queixa é necessária, mas a queixa pela queixa, não. Tudo bem, você tem essa queixa, o que a gente faz a partir daqui? Ah, mata o aluno, expulsa. Então, assim, percebam como é delicado, como é difícil. A lógica do ele ou eu, né? Exatamente. O ele ou eu. É o ódio de novo. Não tem Sim. essa história do ele? O ele ou eu? Como assim, companheira? Assim.
Pois é, supera, né? Não sou eu. Não. Aí a gente tem que lembrar quem é o adulto da questão. Quem é o adulto? Outra questão que surgiu lá no Campo Limpo, que eu achei brilhante, assim, da gente... do medo que as pessoas têm em atuar, assim. O medo da palavra, porque todo mundo quer ser legal também. Né? Todo mundo quer ser legal, eu também quero ser legal, mas tem coisas que precisam ser ditas. Hoje, eu poderia ter escolhido não falar várias dessas coisas, que eu sei que as pessoas ficam profundamente incomodadas. Mas como eu me olho no espelho depois, com dignidade? As coisas têm que ser ditas. Se esses conflitos não vierem à tona, a gente não lida com eles. Tá? A estigmatização e a pobreza, óbvio. Então, assim, como que eu faço para o meu aluno seguir o destino que ele quiser, não o que eu escolhi para ele? Não é? Não é o que eu escolhi para ele. Então, eu escolhi que ele vai passar no vestibular da FUVEST. É isso que ele escolheu para ele? O que eu tenho que fazer é oferecer ele possibilidades para que ele escolha o seu caminho. Ele escolha a sua felicidade. E parar de julgar as escolhas dos outros. Então, assim, meu aluno só quer saber de dançar funk, hip hop, rap, não sei. Mas, então, a escola tem que mostrar para ele que isso é muito bacana e que tem espaço na escola, sim, para isso e que tem várias outras coisas que ele ainda não conhece e que ele pode vir a gostar. Oi, Tânia. Eu escolhi que ele não vai saber nada, que ele só vai dançar isso. Exatamente. Aí eu fecho ele. Exatamente. Educação é abertura, não é fechamento. Não é? Então, tudo bem, ele gosta... Eu posso ouvir o funk dele, ele vai ouvir meu Mozart? Aí é legal, porque de repente ele faz uma batida até com o Mozart. O Mozart é tão feliz, né? As músicas são tão alegres, assim. O Bach nem tanto, mas o Mozart é sempre para cima, né? Então, é isso mesmo, Tânia. Uma vez me chamaram para falar sobre saberes locais, e aí eu comecei lendo Shakespeare. E foi insuportável. Né? Você vem aqui com esse currículo colonizado e tal. Eu falei, então, isso é o que eu chamo de descolonizar, né? Porque eu estou dando a vocês a oportunidade e eu quero que vocês me deem a oportunidade de eu conhecer um pouco o que vocês conhecem, porque é claro que eu não conheço. Eu falei assim, o que é o funk? Como que é o movimento? Os cordéis, né, dos saraus. Tragam para mim, leiam. Eu leio um trecho de Shakespeare, você lê um cordel. Então, assim, eu não estou dizendo façam isso. Eu estou falando que foi a forma que eu consegui lidar com isso. Agora, então, eu saí muito mais enriquecida e creio que eles também. E aí eles viram que pode gostar das duas coisas. Não precisa ser ou o meu ou o do... Né? Porque o Mozart não é patrimônio austríaco. O Mozart é patrimônio da humanidade. Se eles são humanos, Mozart é para eles também. Certo? Então, não tem essa para mim. Assim como tem aquele poema, né, do John Donne, que abre o livro do Ernest Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram, que ele tem uma frase linda, que ele diz assim, a morte de qualquer homem me diminui, porque eu faço parte do gênero humano. Que coisa linda. Então, assim, o saber de qualquer discente, se não for tocado pela escola, também me diminui, porque aquilo também faz parte do gênero humano. E o meu aluno tem o direito a conhecer. Ele tem o direito a conhecer. É claro que esse conhecimento tem que vir aliado a uma atitude crítica do pensamento. Essa é a dificuldade. Né? Como é que eu formo cidadãos críticos? Várias pessoas confundem isso com dar as suas opiniões sobre as coisas, sobre o que acha da política, da Globo, do Fantástico, não sei, do Ratinho, em sala de aula. É claro que há espaço para isso também. A aula é uma coisa muito viva e as coisas aparecem. Mas como que eu ensino ao aluno, até para ele saber lidar com pais nas escolas de mediação de conflitos? Como é que eu ensino a ele a lidar com o limite das possibilidades? Isso é a crítica. Isso é bom por causa disso, isso é ruim por causa disso. Qual que é o limite da possibilidade? Então, uma ferramenta de pesquisa que sempre me ajuda muito, e eu falo em todas as formações, é lidar com essas lutas transversais
das escolas, porque tem aquelas lutas mais óbvias, né? Mais verbas, orientações, diretrizes, número de vagas, merenda, uniforme. Essas são as do poder repressor, tá? Porque às vezes chega, às vezes não chega, atrapalha totalmente a nossa vida, certo? Muito, né? E aí, às vezes, a gente perde um tempão com coisas que não precisariam, ou escrevendo relatórios infinitos, principalmente o pessoal da supervisão. Nossa, eu acho que a mão já dorme assim, né? Não aguentam, assim, porque não tem como. É uma tendinite já profunda, assim. Então, mas como que a gente lida com esses tempos, com essas lógicas, com esses saberes, para ensinar essa atitude crítica para a gente chegar na mediação de conflitos? Senão não tem como. Assim, imaginem a coisa da super incoerência. Então eu chego e falo, não, isso é porcaria, essa música que você ouve. Isso é porcaria. E aí me incomoda muito o seu corpo, embora eu não fale, estou falando para mim mesmo, né? Seu corpo mexe, abaixa, vai para o alto, vai para cima. Eu não gosto. Eu acho isso ridículo. Para esse corpo, menina. Para esse corpo que você vai ver o que você vai virar. Então, assim, o corpo, de novo. Então, eu faço isso com o corpo do meu aluno, com o corpo da minha aluna, com o corpo do meu aluno que é transgênero, certo? Eu o rotulo, eu o domino, eu quero modelá-lo na medida do que eu acho certo e bom senso, dos meus valores religiosos, dos meus valores políticos, e aí depois eu vou querer fazer mediação de conflitos? Percebam. Não, né? Ele vai rir de vocês. E aí você vai lá e vai puni-lo. Não é? É isso que acontece. Tá? Então, também abordo muito Paul Ricoeur, porque eu reparei uma coisa, estudando, né, para falar com vocês sobre mediação, que todos os documentos, a partir de 1970, que abordam justiça restaurativa, mediação de conflitos, justiça na educação, todos citam Paul Ricoeur. Falei, então tem que ser ele, né? Então, o Paul Ricoeur, ele morreu em 2006. Ele é muito contemporâneo a nós. E ele tem um livro chamado O Justo, perfeito, né? Um livro chamado O Justo, em que ele define a justiça dessa maneira. A justiça se faz do conjunto de alternativas que a sociedade opõe à violência. Olha isso, parece tão singelo, né? Então, aqui, nós estamos pensando em uma das alternativas. A gente não vai dar conta de um conjunto. A gente está iniciando isso, certo? Então, eu sempre gosto de pensar na escola. Minha tese começa até assim, né? Que a escola é uma usina viva e geradora de energia. Ela não é só que, né? Ela não recebe sol de fora, ela gera coisa. Isso que as pessoas não percebem. Fala, não, porque tem o tráfico lá, o tráfico entrou, tem a violência lá, a violência entrou. E a coisa que a escola produz? A escola também produz transformações, ou não, ou reproduções. Tá? Mas eu gostaria muito que as escolas fossem capazes de produzir vários destinos possíveis. Certo? Então, assim, um destino possível é um destino digno, que o meu aluno escolha o destino dele. Mas escolha não por opressão ou porque foi expulso da escola, mas que escolha ciente, com criticidade sobre aquilo que ele quer fazer. Percebam que é uma outra lógica. Não é, você vai estudar matemática porque isso cai na FUVEST. Não, você vai estudar matemática porque é muito bacana. E essa é a nossa maior ferida aqui no Brasil. A gente não estuda matemática. A gente é muito burro em matemática. Olhem o nosso número aí nas avaliações internacionais, com tudo aquilo que a gente tenha contra esse tipo de comparação. Tudo aquilo que a gente tenha contra. Mas, assim, vocês sabem, não? Que nós somos dos últimos lugares. A gente fica entre os últimos 5 ou 6, assim. É muito humilhante. É muito humilhante. Sei lá, Portugal, que é um titico, assim, eles estão entre os 10 primeiros. Como assim? Eu estou falando de centenas de países. Então, a justiça, segundo Paul Ricoeur, se opõe tanto à violência aberta e reconhecida como à violência dissimulada e sutil, que essa me parece a pior. Assim como a violência da vingança. Então, quer dizer, lembrem da violência contra a escola, da escola e na escola? Vejam que tem esses 3 aqui. A violência aberta, a dissimulada e a vingança. Por isso que eu achei bacana
colocar os textos lado a lado, tá? Isso é no livro O Justo. Num outro livro que eu até prefiro mais, que foi o último livro do Paul Ricoeur, se chama O Percurso do Reconhecimento, que originou-se de uma fala que ele deu na Unesco, pouco antes de morrer, tá? Então, o percurso do reconhecimento é o Paul Ricoeur se indagando por que só que ele vai falar de educação, mas o livro é da história da filosofia. Então, ele quer entender por que nós nos preocupamos tanto com o conhecimento e tão pouco com o reconhecimento. E aí eu sempre lembro um curso do Foucault, de 1983, O Governo de Si e dos Outros, que é muito interessante, porque isso já começou no curso anterior dele, chamado A Hermenêutica do Sujeito, que ele ministrou em 82. Estou ficando fanha, viu, gente? É sinusite. Mas a questão do Foucault era assim, quando a gente lê a filosofia de Sócrates via Platão, claro, quando a gente lê o julgamento de Sócrates, quando a gente lê a apologia a Sócrates, quando a gente lê a República, né, com o seu famoso mito da caverna, no livro 7º, tem 2 frases do Sócrates para os seus discípulos. Conhece-te a ti mesmo, que é o que ele ouviu do oráculo de Delfos, e cuida de ti mesmo. Porque a pergunta do Foucault é muito singela. Por que o Ocidente optou, e claro que isso vai parar nas escolas, é isso que ele vai perceber, por que nós escolhemos o conhecimento ao invés do reconhecimento? Essa é a pergunta. O cuida de ti não é narcísico. O cuida de ti é uma atitude ético-política. Cuidar de mim para eu me ver no olho do outro. Legal, né? Então, sempre adoro contar essa história. Perdoe-me quem já ouviu pela 10ª vez. Mas o Sócrates tinha um aluno, tipo o psiquiatra lá que eu falei para vocês. O Alcebiades. Lindo, lindo. Inteligente, rico, perfeito, musculoso, malhado. Devia ter barriga tanquinho, com certeza. Fazia funcional, crossfit. Brincadeira. Então, mas o Alcebiades era o aluno perfeito. Perfeito. E foi uma desgraça a vida desse menino. Né? Ele se tornou general. Quando ele assume o posto político pela primeira vez, ele vai correndo contar para o Sócrates: mestre, me chamaram, serei um cidadão de primeira categoria, vou agir polis e vou falar na ágora. Fala, você não está preparado? Você é ignorante. Aí o Alcebiades ficou arrasado. Como assim ignorante? Eu falo tantas línguas, eu já li tudo, mas você não cuidou de si. E ele era bonitão. Então, assim, você não cuidou de si. Quer dizer, você não tem uma atitude ética que a tua alma espelhe na alma dos cidadãos. Esquece, Alcebiades. E vocês sabem, todos conhecem esse, o último diálogo platônico, que se chama O Banquete, que o tema é o amor. E aí o Alcebiades chega trêbado, não é bêbado, né? Implorando o amor de Sócrates. E ali o amor-filia também vira amor eros, porque a racionalidade do Alcebiades se foi. Né? É maravilhoso o Banquete de Platão. Então, percebam, né? Tudo pode dar errado, inclusive o Alcebiades. Percebam como nós somos bobos em olhar, nossa, aquele vai ser o máximo, aquele vai ser o mínimo, aquele não vai dar. Não é assim, tem forças aí, relações de força, relações de poder que atuam. Então, não é assim. Tá? Lá no Campo Limpo eu contei a história do Íon. Se der tempo, eu conto para vocês também. Acho que não, né? Como eu disse. Eu li todo o documento do Paz nas Escolas, a portaria, tudo, e tem algumas palavras que se repetem. Então, eu quero abordá-las com vocês. A primeira, óbvio, é mediação. Diálogo. Escuta. Conflito. Negociação e justiça. Só termos simples. Tá? Só coisa básica. Eu sugiro mesmo que vocês façam um esforço coletivo de tentar definir esses conceitos. Definir, pode ter uma linha,
mas a gente tem que mapear o que cada um entende. Tá? Eu adoro também partilhar um conceito que me ajuda muito a pensar em educação, que é de um filósofo francês também, o Jacques Rancière, que é o conceito do desentendimento. Eu sempre uso, é minha ferramenta máxima, quero partilhá-la com vocês. Então, o conceito de desentendimento são quando duas pessoas aceitam os mesmos pressupostos, reconhecem os mesmos pressupostos, têm a mesma ideia, mas entendem por aquilo coisas absolutamente diferentes. Então, vamos dar um exemplo na escola? O exemplo do Rancière é o branco. Ele pega a cor branca e na aula ele repete sempre a cor branca. Fala, ai, professor, fala outra cor, né? Mas aí ele fala, olha, isso é um copo d'água. Aí você vai falar, sim, isso é um copo d'água, isso é um copo d'água, isso é um copo d'água, senão eu vou falar que você é louca, né? Louco e tal. Isso é um copo d'água, porque o diálogo só se dá entre os iguais. Se eu menosprezo o outro, não há diálogo. Pode haver escuta vazia, mas não há diálogo, tá? Aí ele fala assim, o problema não é todo mundo dizer que isso aqui é um copo. O problema é nós entendermos por copo coisas diferentes. Então, eu posso escrever no meu projeto, quero criar para a cidadania, quero formar para a autonomia, a minha escola tem que atingir níveis de qualidade, mas o que você entende por qualidade? Será que é o mesmo que outro professor entende? Talvez qualidade seja que aquela criança esteja na escola e não apanhando fora dela. Talvez qualidade seja que ela tenha o seu tempo através de ciclos para conseguir se alfabetizar. Talvez qualidade seja, para mim, que ela vomite uma série de conteúdos. Vou ficar super feliz com isso, com o ventrílogo. Enfim, o que é qualidade? O que é qualidade? A gente tem que definir, porque eu duvido que pessoas que insistem na educação, os heróis da resistência, não é porque eu sempre entendo que as pessoas desistem, eu não entendo que elas fiquem. Né? É coisa de gente esquisita como nós. Tá? É coisa de gente... todo mundo aqui é meio esquisito. Vocês sabem disso. Não é? Porque é um território fabuloso e massacrante. Fabuloso e massacrante. Então, você tem que estar muito forte, tá? Para atuar. E tem que fazer balanços dessa atuação, senão a gente não aguenta. Certo? Mas a questão é... o que seria a tal da qualidade? O que seria a tal da mediação? Isso tem... Gente, essa é lição de casa mesmo. Isso tem que ser feito. A orientação também traz abordagens. E aqui, também, né, eu fiquei pensando nos temas transversais dos parâmetros curriculares nacionais de 98. Né? Se lá era ética, pluralidade cultural... educação sexual, meio ambiente, trabalho e consumo. Olha aqui as outras abordagens. Mediação de conflitos, meio ambiente, relações étnico-raciais e direitos humanos. Gente, incrível. Não que o de lá seja ruim, precisou daquele para a gente chegar nesses também, né? Mas graças à Lei 10.639, claro, a luta que há por trás dessa lei, hoje já é um pressuposto escolar debater essas questões. Direitos humanos. Num país que só pensa em ódio, na atualidade, gente, quando eu estudava, direitos humanos era coisa de bandido. Era isso que minha professora dizia. Então, a gente não conseguia conceber. Os direitos humanos era uma coisa muito abstrata. E aí foi interessante que uma vez eu fui dar um mini curso numa graduação de filosofia em Minas Gerais. E era sobre direitos humanos. E todo mundo ali se formando numa especialização em educação e direitos humanos. Aí eu falei assim, então, gente, comecei a ler uns artigos. Eles, nossa, Dani, de onde você tirou isso? Falei, essa é a Declaração dos Direitos Humanos, mas as pessoas não conhecem. Não, as pessoas não conhecem. Isso é sério. Então, assim, vamos ler os 30 artigos, o 26 é sobre educação. Então, quais são os 30? O preâmbulo é um dos textos mais bonitos que eu já li. O preâmbulo, porque está no final da guerra. Eles estão tendo que se haver, as potências mundiais, com o nazismo. Então, como evitar que aquilo ocorra novamente? Essa é a ideia da Declaração dos Direitos Humanos. E aí a gente, por isso, no pressuposto da nossa educação, gente, olha que coisa bárbara.
Isso não é qualquer coisa. E ter a coragem de encarar esse debate de mediação de conflito, de paz nas escolas, gente, é um ato muito, muito, muito corajoso. Também, para haver mediação e paz nas escolas, é necessário uma rede de proteção. Não tem como a escola dar conta de tudo sozinha. Não tem como a escola se martirizar. Não dá. A educação é uma esfera de política pública que tem que estar coadunada com outras. Só que, muito cuidado, porque lembrem-se, a educação é aquilo... Por isso que é difícil lidar com a educação, porque como todo mundo passou pela educação, então todo mundo se acha especialista. Então, o cara da GCM se acha especialista, o psiquiatra bonitão se acha especialista, todo mundo se acha especialista. Isso é um problema. Então, assim, de repente uma unidade escolar seria uma pena, mas precisa da GCM perto, qual vai ser a atuação? Então, tem que falar para as pessoas o que vocês esperam delas. Nunca cometam um erro que eu cometi naquela formação, de achar que as pessoas já sabem. Então, eu não comecei com a declaração, porque eu falei, poxa, professores fazendo especialização em educação e direitos humanos já leram, e eu não os julgo por isso, eu estou falando da minha ignorância, que eu tinha que ter sentido melhor o meu público. Então, era a minha primeira pergunta. Todos conhecem a declaração? Eu só falei isso no 3º dia. E tudo ficou claro. Quando eu falava artigo tal, eles, agora a gente sabe. Mas, sabe? Falei, olha isso. Então, a gente tem que dizer o que tipo de parceria a gente quer. E se impor. Não, educação é extremamente importante, você sabe. Manda para o outro. Você sabe, não? Porque todo mundo diz que o problema do Brasil é não ter educação de qualidade, não é isso? Então, a gente precisa da sua parceria para atingir isso. E nós queremos a sua parceria dessa forma. Porque nós sabemos do que nós precisamos. A gente não vai lá no posto de saúde e falar, não, agora eu vou te indicar como é que é um atendimento de emergência. Embora eu gostaria muito de fazê-lo. Né? Mas a gente não faz isso. Então, a gente não pode admitir que outros o façam. Na nossa esfera de especialização, não, de atuação. Tá? Nunca somos especialistas em educação, somos sempre especuladores. Né? É muito amplo. E a unidade educacional como espaço promotor dos direitos humanos, gente. Todo mundo tem direito à dignidade, todo mundo tem direito à não violência, todo mundo tem direito a escolher com quem quer casar, todo mundo tem direito a escolher se não quer casar, todo mundo tem direito a escolher o que fazer com o seu corpo. Certo? É o corpo, é o grau zero do mundo. É o corpo, é lá que as coisas acontecem. Tá? E é lá que os direitos humanos têm que chegar. Porque se só ficar aqui, no abstrato, ou como dizia o José Mário Pires Azanha, no abstracionismo pedagógico, a gente vai continuar reproduzindo desigualdades e o Paz nas Escolas vai virar um ambiente de chantagem e vingança. Então, também, na diretriz, tem a trajetória do tema do Paz nas Escolas, tem todas as reuniões e formações que foram feitas. Vocês sabem disso, tá? A gente só está rememorando. Cultura da paz e não violência, com pressupostos da Unesco, mediação de conflitos, rede de proteção, protagonismo infantil e juvenil. Aí eu quero dar uma parada. Porque eu estou dizendo a vocês, comecei dizendo a vocês, que a mediação de conflitos lida com a palavra, certo? E com a escuta. Só que, para isso, eu tenho que considerar o outro tão importante quanto eu. É claro, eu como adulta, é claro que eu tenho coisas a ensinar aos menores, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não assumo esse papel, sabe? Não, ele sabe o tanto quanto eu. Não sabe. E está tudo bem, porque eu também não sei várias coisas que ele sabe. Esse é o importante. Agora, sim, infância, vocês sabem que a palavra vem de infante, que significa sem voz. Sem voz. Então, olha que coisa, a gente trabalhar com protagonismo infantil, ou seja, a gente vai dar a palavra. Agora, a coisa mais importante que eu tenho para falar para vocês hoje, que eu vou repetir sempre, sempre, sempre. Dar a palavra não significa só deixar falar. Tá? Eu posso dar a palavra para a Mari. Posso dar a palavra para a Cecília. Se eu não tiver como princípio que dar a voz, dar a palavra, significa reconhecer uma nova mobilidade de forças, é melhor não dar.
Porque é isso que é dar a palavra. Então, muitos dizem, a Lei 10.639 trouxe à tona a questão dos saberes dos povos originários, né, com 11.645, e da ascendência negra na história do Brasil. Tudo bem, está lá na lei. Isso é dar a palavra, é dar voz? Então, percebam que da Grécia Antiga aos nossos dias, muitas coisas mudaram sobre o que se entende por democracia. Mas um dos pressupostos permanece, que não há democracia sem direito à voz. Não é lindo isso? E quando um grupo, um movimento social se acha subsumido por essa lógica, o que eles fazem? O grito da exclusão, o grito contra a discriminação. Eu acho isso brilhante. Estudar o direito à voz. Quem tem de que forma? Então, lembrem-se, dar a voz. Então, se eu vou dar a voz para o Pititico, significa que eu estou reconhecendo no Pititico uma nova atuação de relação de poder. Não adianta, vou dar a voz para ele treinar. Assim, vai aprender a lidar politicamente. Não. Ele tem que entender que aquilo que ele está falando lhe traz responsabilidades também. Porque dar a palavra não significa simplesmente falar o que quiser na hora em que quiser. Lembra da loucura? Não é disso que se trata. Mas eles têm que aprender isso. E, para isso, eles vão falar um monte de bobagem. Que bom. Que bom, senão eles não precisam da gente, certo? Eu sempre falo isso. Eu falo, poxa, mas os professores, né, meus pares reclamam dos alunos. Eu falei assim, bom, mas se eles souberem isso, eles não precisam da gente, certo? Se eles já sabem, a gente quer alunos que não precisem de nós. Não estou entendendo, né, a lógica. Mas é isso, tá? Então, falar em protagonismo infantil e juvenil tem a ver, sim, com assembleias, orçamento participativo, Grêmio e tal, mas eu ainda exporia essa necessidade de entender a voz do outro como uma nova relação de forças, tá? E, claro, o documento fala em superação e resolução dos conflitos. Eu não acredito em superação de conflitos. Se eu parto do pressuposto que o conflito é algo inerente ao humano, então eu teria que acabar com o humano para acabar com o conflito. Tá? Agora, se não dá para a gente superar, dá para a gente mediar, dá para a gente pensar em formas. O que eu quero mesmo é que a gente consiga sair desse formato que a gente tem, do que é indisciplina, de como a gente cuida da indisciplina ou de outros conflitos, e pensar em outras coisas, porque isso também foi inventado. Registro disciplinar foi uma coisa inventada. Chapéu de burro foi uma coisa inventada. Não é? Quadro negro foi uma coisa inventada. Tudo isso foi inventado. Então, por que a gente está tomando por natural? Tem o sol, tem a montanha e tem a punição. Não é natural. Não é natural que seja assim. E a gente vai precisar transtornar essas ideias. Tá? Não é assim, joga tudo fora, e agora, porque isso também assusta as pessoas. Não adianta chegar na unidade, agora mudou tudo. Não, as pessoas vão resistir e não vão compreender. E aí vai ser a vingança contra vocês. Entendeu? Então, as pessoas vão se fechar como ostras, porque todo mundo tem medo de sair da zona de conforto. A gente sabe disso. Mas a gente tem que começar de algum lugar. Tá? Por isso que a história muda, porque as pessoas resistem também. Fala, Tânia. E aí, por que não começar pela gente? É sempre isso, a coerência, a lógico. Só dá para começar Perfeito. pela gente. Eu acho que a grande questão é essa, porque a gente sempre acha que começa-se pelo outro. Não dá, Tânia. Então, para desnaturalizar, para dar um passo atrás, de sair dessa Lógica, né? é necessário começar por cada um de nós. Sim. Então, aqui... É isso que eu chamei de cuidado de si. É isso. Aqui é um cuidado de si coletivo, né? Além de ir aos lugares, a gente vai ter que estar fazendo isso por nós mesmos. Sim. É o tempo suspenso, né, Tânia? A gente tem que ter esse tempo suspenso. Ai, tô adorando rever as pessoas hoje. A gente tem que ter esse tempo suspenso para pensar mesmo trocar essas práticas e não achar que assim começou e já tá bom. Gente, a gente vai ter que fazer e refazer isso muitas vezes. Agora, o que a gente faz no Brasil? Começou, teve uma certa dificuldade, larga. Aí que vem outro. Qual a próxima moda pedagógica? Né? Não deu certo, larga. Então,
Aí, gente, sem memória, não identifica e não projeta, lembrem-se. Mudou o governo, muda tudo. Esse é o nosso grande problema. Te adoro. Exatamente isso. Quando que a educação vai deixar de ser questão de governo para ser questão social? Então, é exatamente a governamentalidade estatal mesmo. Então, assim, isso me parece que só vai acontecer quando a educação for um problema para a sociedade. Porque não é ainda, ela é só uma palavra. Precisa mudar a educação, precisa melhorar a educação, mas ela ainda não vigora. Né? E educação boa, o que eu chamo de educação boa? Aquela que o sujeito tem um subsídio de saberes para fazer as suas escolhas ético-políticas. Para mim, isso é uma educação boa. Tá? Não necessariamente uma educação que... Bom, eu sempre lembro da Alemanha, né? Era o povo mais culto da Europa, produziu o romantismo e gerou o nazismo. Então, não é só de saber do conhecimento que se trata, mas é preciso inserir a lógica do reconhecimento, que é conhecer 2 vezes, conhecer duplamente. Tá? Deixa eu avançar um pouquinho, porque senão eu não consigo escutar vocês. O que é possível fazer? As alternativas. Eu pensei em algumas, já inseri umas depois da fala no Campo Limpo, mas eu acho que a gente... Olha, gente, vejam como eu estou insistindo nessa ideia das definições. Identificação, definição, mapeamento e pesquisa. Porque se a gente não tiver isso, senão eu chego e falo assim, nossa, mas na tua ADRE, quantos casos chegam que necessitariam de uma mediação de conflitos? Ah, não sei. Aí não dá, entendeu? Para a gente trabalhar. Ah, em escola tal, quantos conflitos tiveram em 2015? Não sei. Aí não dá para trabalhar, que foi o problema do Dom Pedro II, vocês sabem, né? Ele até era bem intencionado. Numa das fases do seu governo, ele quis criar escolas. Porque ele era, obviamente, o patrono do colégio que leva o seu nome, Dom Pedro II, no Rio. E ele ia ao colégio Dom Pedro II, provava a merenda, assistia às aulas. Você imagina o terror dos professores na hora que ele chegava, né? Ele ia sem avisar, tal, mas ele gostava mesmo era de comer, viu, gente? Tem várias falas dele nas cozinhas das escolas, né? Mas, num certo momento, ele tenta implementar escolas. Só que os delegados das províncias, não existiam estados, né? Eram províncias e não era governador, era delegado. Então, aquele que havia sido delegado a cuidar de determinada administração, olha, a gente precisa de escola porque ali só tem os jesuítas ensinando os indígenas e o filho do branco, porque o filho do negro, para. Não era uma questão, não era uma questão. Até a abolição, o negro era considerado estrangeiro. É alguém que vai sumir com a miscigenação. Não importa. Os índios serão catequizados. Também não importa. Então, como é que eu vou educar a elite e alguma classe trabalhadora? Para dizer que eu sou super legal. Né? Mas, e vocês sabem, né, que nós fomos colonizados com um projeto de analfabetismo do governo português. Havia um projeto de analfabetismo. Tanto que a primeira biblioteca chega com o Dom João VI. Não era permitido. Isso não é qualquer coisa, hein, que eu estou dizendo. Não é qualquer coisa. Isso reflete até hoje. Então, olhem só. O Dom Pedro II já tinha feito algo que o pai dele tentou fazer na primeira Constituinte, de 1824, o Dom Pedro I. Então, ele perguntava para os delegados, mas de quantas escolas vocês precisam? Qual seria o custo? São quantos alunos? Tem quantos mestres? Ah, sei lá. Não sei. Onde vocês têm essas informações? Nas revistas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro, que tem PDF, dá para consultar no site. Tá? Então, vocês veem as reuniões, parece aquela comissão dos nossos parlamentares. Eles não sabem do que eles estão falando, é absolutamente ridículo. Tá? É constrangedor. Então, quer escola e pede a conferência com o governador e fala, mas quantas? Qual? Não sei. Aí tem uma hora que o Dom Pedro desiste, e ele investe toda a grana nas universidades. Adivinha de qual? Direito, Medicina e Engenharia. Que é para o pessoal da elite não precisar ir até Coimbra ou até Lisboa estudar. E aí vejam como isso se reflete na história do nosso país. Que a luta sempre se dá pelo teto, não é? Pelas universidades, inclusive as cotas, isso é totalmente justificado. Que as cotas briguem pelo ensino superior, porque é lá que está o saber-poder.
Tá? Foi lá que foi investido o saber-poder. E a educação de base vai sendo coisa que qualquer um faz. Então, no dia 15 de outubro de 1827, houve, por isso que é o dia do professor, houve o primeiro debate sobre como deveriam ser os professores das escolas que eles ainda não tinham nem a verba para construir. E aí os deputados não chegam num consenso. Eles não chegam. Esse é o nosso dia do professor. E aí, como eles não chegam num consenso, eles conseguem achar assim, que os meninos terão um tipo de aula, as meninas terão outro tipo de aula para serem prendadas. Isso o primeiro currículo, tá, do Brasil Independente foi esse. E aí a outra coisa extremamente interessante é que, como eles não sabem como um mestre tem que ser, então eles vão para a moral. Não tem que ser alguém com moral ilibada, alguém católico, homem, de preferência. E assim, se tiver essa moral, não precisa nem ter formação. E a legislação dizia que se o professor precisasse de formação, ele deveria tirar do seu próprio bolso. Legal, né? Desde sempre. Então, isso tudo se reflete aqui no o que é possível fazer. Porque a gente tem que lidar com essa herança. Essa herança de latifúndio, escravidão, colonialismo, corrupção. A corrupção é aquele típico do público e do privado, que nós já abordamos, tá? Então, me parece que, num primeiro momento, é isso que é possível fazer. Identificar as relações de poder, solicitar as parcerias e definir o que é mediação, o que é protagonismo, o que é democracia. Democracia é direito à voz? Democracia é direito a direitos? Mapear os conflitos, perceber as novas relações em jogo, para daí a gente pensar em justiça e evitar o desentendimento. Evitar. Ele haverá, gente. Estamos falando em evitar o desentendimento. E eu quero terminar do mesmo jeito que eu terminei lá no Campo Limpo, porque várias pessoas não conheciam a imagem, vieram falar comigo. É um anjo, Ângelos Novos, do Paul Klee. Tudo bem, eu sei que ele não é muito bonitinho. É? Não é? É porque o Paul Klee estava numa pegada de pinturas rupestres, né, nessa fase. E eu acho lindo, na verdade, os cachinhos do cabelo. E o Anjo da História teve uma leitura feita pelo Walter Benjamin, que é um filósofo brilhante, atormentado e que se matou antes de ser capturado pelos nazistas. Então, sendo que ele estava quase na fronteira, assim. Então, vejam só, né? Por muito pouco a gente teria mais Walter Benjamin por mais anos. Mas ele escreve um texto fabuloso sobre o conceito de história, porque é sempre disso que se trata, não? Você pode lecionar qualquer disciplina, você pode estar em qualquer área de atuação na educação, mas o que se trata é que tipo de história estamos escrevendo. Eu também chamo isso nos meus escritos de disputa por Clio, que é a deusa da história. É a primeira musa que abre o livro do Heródoto, que criou o termo história, tá? Como não só uma narrativa, mas com fatos mais empíricos. Então, são 9 musas, 9 livros. A primeira musa é a Clio. Por isso que o livro ficou se chamando História. Tá? Então, sempre que a gente pensa nessas questões de educação, a gente está sempre pensando em que história escrevemos e que história decidimos contar. Eu acho que não tem exemplo mais radical do que retoma a Lei 10.639, porque se decide mudar as matrizes da história do Brasil para que aquela educação que era totalmente avessa a uma alteridade e que tinha a lógica do branco como colonizador e o negro e o índio, eles auxiliavam a colonização do branco, que era o motor civilizacional do Brasil, através da mestiçagem. Então, tudo isso vai sendo reescrito com a Lei 10.639 e com a 11.645. E, nesse texto, o Walter Benjamin fala desse anjo que tem as asas empurradas para trás, mas que o olhar dele, né, está sempre focado na história, assim, né? Então é quase uma coruja de Minerva do Hegel, é o Paul Klee, é o Ângelos Novos do Paul Klee, tá? Então eu convoco, olha só, né? Que poder, hein? Olha a relação de poder. Eu convoco vocês a me escreverem
com ideias, com propostas, com dúvidas, fora as que a gente vai debater aqui, e pensar em como que a gente está fazendo é muito parecido com Ângelos Novos. Não é? Como é que a gente vai lidar com esse vento todo e manter as asas imóveis e o olhar fixo na história? Não para repetir a história e só ficar na história, mas para reescrevê-la. Não estou pedindo qualquer coisa, eu sei. Já comecei pedindo desculpas pelo monumento do que eu estou pedindo a vocês. Mas, se a gente pensar que nós somos o país vencedor em número de lixamentos, temos nas nossas periferias genocídios semelhantes ao de guerras civis. Vivemos uma lógica da violência contra o corpo da mulher que daria uma outra formação aqui para a gente. Tá certo? Temos um ódio da opção sexual alheia, temos um ódio da opção religiosa alheia. É um país que lida com muitos ódios. Muitos ódios. Somos o segundo país que mais prende no mundo, só perdemos para os Estados Unidos. Então, os nossos sistemas carcerários, eles adoram que o preso não volte da saidinha, porque não tem mais onde pôr gente. Será que isso resolve? Então, assim, a cadeia também foi inventada, gente. Ela foi inventada no século XVIII, junto com a Revolução Francesa. O que tinham eram masmorras. Depois inventam-se os presídios, que são republicanos. Agora, me diz, no que isso deu? Né? Se alguém me provar que diminuiu a violência em um único lugar, eu vou aceitar a argumentação, eu vou ouvir a argumentação. Né? Mas lembrem-se como se geram as convicções. Então, eu quero mesmo fazer esse convite da gente pensar como é que se gerou a nossa convicção de que a punição seria a única forma para que a gente possa se deslocar, mesmo que um pouquinho. E eu não estou pedindo para vocês serem acríticos em relação à portaria, ao projeto, não é isso. Mas como é que a gente faz para melhorar, então, isso e se tornar uma ferramenta de potência? Gente, muito, muito, muito obrigada.